Esta jornada interior pode ser um meio de você se aproximar dos anjos mestres, se não trabalhou com eles antes. Faça o possível para não ser perturbado. Respire profunda e ritmicamente, mas sem esforço. Começando dos pés para cima, vá contraindo os músculos e relaxando-os alternadamente. Quando se sentir tranquilo, comece a formar as imagens desta meditação, fazendo com que ganhem clareza e contornos tridimensionais. Aplique seus sentidos na jornada, fazendo com que o tato, o olfato, a audição e a visão lhe proporcionem o máximo benefício na comunhão com os anjos de luz. Visualize um portão de 3 blocos. As ombreiras e o lintel são feitos de cristal puríssimo. Entre essas brilhantes colunas drapeja uma cortina azul-violeta, como o céu vespertino, quando o sol já se pôs e as estrelas ainda não começaram a mirar. O místico véu balança suavemente ao contato de uma brisa desconhecida. No centro do véu brilha uma estrela solitária. Concentre a sua atenção nesse portão situado entre 2 mundos, até que o cristal comece a fulgir cada vez mais, difundindo um halo de luz iridescente. Poderá ouvir então uma nota aguda, como de um sino de prata. Aproxime-se do portão e cruze-o. Agora você está na margem de um lago sereno como um espelho, com um leve nevoeiro à superfície. Uma luminosidade suave desce do céu argênteo, sem que se possa ver sua fonte. Você está envolto num manto verde-oliva, atado com um cordão branco, os pés calçados com rudes sandálias de couro. Um pesado casaco negro protege-o do frio. Paira um clima de tranquilidade nesse lugar. Uma sensação de paz profunda. Nenhum som, apenas o silêncio. A luz branda e as águas calmas. Chega-lhe então aos ouvidos o rumor das águas que dão passagem a um bote, vindo aparentemente do ponto onde o nevoeiro mais se adensa sobre o lago.
Você nota que não está de modo algum apreensivo, mas curioso para saber que tipo de embarcação fende essa sagrada massa líquida. De dentro do nevoeiro surge a proa elevada do bote. É feito de madeira antiga e sazonada e traz gravadas letras de ouro numa língua que você não conhece, mas causa-lhe profunda impressão. A quilha é modelada no formato de mão empunhando uma lâmpada que nutre uma chama violeta. 6 remos, 3 de cada lado, impelem o estranho barco. E os remadores são seres de estatura elevada, esguios, vestidos e encapuzados de prata. Aproximando-se, o barco se vira e você pode observá-lo de lado. Perto da popa há uma cadeira de madeira de espaldar alto. Está vazia. A uns 3 metros da margem, ele se imobiliza. Os remos pousam. Os seres trajados de prata levantam-se e olham para você. Volta ao silêncio e o lago retoma a quietude de há pouco. À medida que o silêncio se aprofunda e parece que nada vai ser dito, você se sente um tanto embaraçado. Talvez sugere a si mesmo: esses seres não possam falar. Um pouco hesitante, então, você mobiliza seus sentimentos, tentando comunicar que veio como um buscador da luz. Tão logo seu coração começa a agitar-se para contatar os seres vestidos de prata, uma sensação de boa acolhida flui para dentro de você como uma explosão de alegria. Com as boas-vindas deles, que transcendem as palavras, brota a certeza de que vieram para encontrá-lo. Começaram a avançar em sua direção no mesmo instante em que você decidiu empreender essa jornada pelo espaço interior, mas não podem chegar mais perto da margem. Você é quem tem de tentar ir até eles, cruzando a distância que ainda os separa. Tem de decidir agora. Pretende ir ao templo dos grandes servidores do Um, ou esse empreendimento é por demais arriscado? O que encerrarão as águas à sua frente sob a sua superfície aparentemente plácida? O que de fato sabe a respeito dos seres estranhos e encapuzados do bote fantástico, ao mesmo tempo tão próximo e tão remoto? Nos escaninhos de seu ser, consulte o coração. Se sentir dúvida ou receio, cruze de volta ao pórtico de cristal com seu véu azulado e retome os caminhos da humanidade adormecida. Haverá outras oportunidades na grande jornada de refazer os passos até aquela margem. Mas, se ao contrário, o coração lhe queimar no peito,
Se a alma ansiar por aquilo que permanece eternamente, então avance para dentro das águas. Decida-se. Você coloca um pé na água, sondando o fundo do lago. Dá um passo, depois outro. Agora tem a água pelos joelhos. E de súbito, percebe que ela é maravilhosa. Seu contato enche-o de paz, limpando-o de dores e feridas. Como a chuva no deserto, ela flui para os compartimentos secretos de sua alma e dissolve toda a aspereza interior. Extasiado, você se ajoelha no lago, deixando que a água lhe chegue aos ombros. Em seguida, baixa a cabeça e mergulha. Você emerge da água como um golfinho saltando de alegria. Seus sentidos estão aguçados, clarificados, e você vê a superfície do trecho que o separa do bote formar-se um caminho de luz dourada. Ele se projeta do barco dos seres gloriosos que agora você vê sobre o convés. Figuras altas, brilhantes e serenas, com vestes e asas luminosas. Os olhos deles, refulgentes de júbilo infinito, pousam em você, e os braços deles se estendem para acolhê-lo. Flutuando nas águas pela força do pensamento angélico, você toma o caminho dourado. Nota que agora as suas vestes são de um branco imaculado. Suas sandálias de relva entretecida, adornadas com flores de verão. Sem ter consciência de que se move, salvo pela brisa suave que o roça, você sobe para bordo e é cercado por aquelas encarnações vivas de amor. É como se reunisse a velhos amigos que conhece há muito, mas de quem se esquecera por algum tempo. Uma sensação de plenitude. A proximidade dos anjos ilumina sua mente, revigorando e estimulando sua aura. Agora a comunicação é livre e rápida, pois suas vibrações básicas são aceleradas pelos seres de luz. Eles pertencem à hoste dos querubins, enviados para levá-lo à presença dos grandes anjos mestres da humanidade. O barco vira de bordo, os 6 remos se alçam e ferem a água. Ele desliza como um cisne na direção da massa cinzenta no nevoeiro. À medida que o barco penetra na bruma, sua visão diminui cada vez mais, até que as próprias almoradas se confundem com a névoa compacta. Nela, os anjos parecem esfumar-se. Por um instante, você se sente na iminência de um colapso. Terão partido os companheiros que acaba de conhecer? Conheceu-os apenas para perdê-los em seguida?
Olhe para a proa. Sussurra-lhe uma voz mental. Ainda pode ver a chama violeta brilhando incólume na treva. Aguça os sentidos interiores e percebe a presença dos anjos acariciando sua mente, avisando-lhe que, embora nem sempre estejam à vista, virão toda vez que você os invocar. Na distância, a bruma começa a dissolver-se e surge um halo dourado para onde o navio voga certeiro até banhar-se em sua luz acariciante. Tudo à volta são águas calmas, mas que agora refletem um céu de ouro a lançar sobre as coisas a beleza de um sol e a suavidade de uma lua. Você repara que há pontos luminosos flutuando, adejando e bailando no céu dourado. Seus companheiros angélicos começam a cantar em voz alta e pura como um dobre de sinos, um cântico de júbilo. Vê-se que estão em comunicação com as luzes dançantes que em resposta se aproximam, cantando também. Você descobre então que são outros tantos anjos. Com total liberdade, pairam na luz do dia infinito. Alguns, empunhando taças e cálices, descem quais libélulas celestiais para a superfície cristalina do lago. Enchem os recipientes e alçam voo, desaparecendo como cometas. Sua curiosidade está aguçada. Imediatamente, em resposta, um dos querubins explica: estes são os ministros da consolação. Atendendo à verdadeira prece, eles oferecem taças cheias de água pura aos que sofrem ou necessitam. Você ainda não percebeu o que é esta água? Olhe as profundezas do lago. Você obedece e vislumbra, sob a plácida superfície, vigorosas correntes de fogo. Intrigado, volta-se para o querubim. As águas calmas, explica ele, são mesla a graça. Desse lago, todos os centros de cura da terra retiram sua força. Para ele, os seres alados conduzem durante o sono as pessoas que padecem. Daqui, os anjos encarregados retiram o orvalho celeste e levam-no aos que sofrem no plano terreno. Por isso foi necessário que você se banhasse nas águas antes de vir até nós. Outro querubim se aproxima, segurando uma taça de cristal, onde brilha a água sagrada, e oferece-a. Você segura o recipiente de vida dos mundos e bebe aquela paz que ultrapassa o entendimento. Surge à frente uma ilha coberta de bosques. Numa elevada colina ao centro, ergue-se um templo octogonal feito de raios vivos de sol. A coruscante estrutura é encimada por abóbadas, cúpulas e graciosos minaretes.
Sua imagem se reflete de todos os lados na superfície do lago benéfico. O bote se aproxima da margem da ilha mística. Uma brisa tépida traz o perfume de louro e olíbano. Não há caminhos à vista e você se pergunta como chegará ao templo. Paira no ar um som de carrilhão e você percebe que os anjos estão rindo. Sorridentes, 2 de seus companheiros passam-lhe os braços musculosos em torno do peito, distendem as poderosas asas e alçam-se nos ares. Os outros 4 querubins vão na frente e atrás, cantando novamente. Com essa alegre escolta de anjos, você atinge o topo da colina, penetra no templo por uma janela alta e é pousado no piso em mosaico do santuário. O templo é gigantesco e de uma altura que a vista mal consegue alcançar. As paredes internas têm a cor do âmbar dourado. À direita, vê-se um grande memorá de 7 braços, a lâmpada dos Elohims, com cada bocal ostentando uma chama colorida. Os 7 formando o espectro do arco-íris. É flanqueado de um lado por um pilar de acevite, de outro por um pilar de diamante. No centro do templo, sobre um estrado de 4 degraus, ergue-se um altar cúbico de cor branca, cuja simplicidade contrasta com o esplendor do edifício. Em cima do altar, banhada por um leve raio de luz, pousa uma rosa dourada, com uma única gota de orvalho da primeira manhã. Os 6 querubins perfilam-se em semicírculo atrás de você. O raio de luz torna-se mais intenso e uma voz tonitruante clama: Miguel. Uma coluna cor de ouro e salmão, de uns 6 metros de altura, surge ao lado do altar. Gabriel, Samael, retoma a voz. 2 grandes colunas, uma azul prateada e a outra rubra, vêm ladear a primeira. Novamente grita a voz: Rafael, Saquiel, Azariel. Mas 3 colunas brilhantes juntam-se às demais, uma amarelo vivo, outra vermelho-violeta, outra verde-mar. Pela terceira vez, a voz ecoa pelo templo: Aniel, Cassiel, Uriel. Mais uma trindade de raios luminosos aparece ao lado das outras 2, uma de suave tonalidade rosa turquesa, outra com laivos de azuis e verdes profundos, a terceira semelhante à luz congelada. As 9 colunas resplandecentes cercam o altar. Ouvem-se grandiosos coros e, enquanto as colunas conversam entre si,
Borrões de luz circulam no meio delas. Os querubins da escolta fulgem, como em resposta à presença dos grandes anjos governantes. A voz se faz ouvir novamente, chamando-o pelo nome. Você dá um passo à frente, intimidado pelas colunas multicoloridas de força. Estas colunas começam a afastar-se do altar, a circular em torno de você, como se quisessem examinar. Cada uma delas provoca uma resposta emocional diferente. Dentro em pouco, o medo é substituído pelo prazer que essas bonitas luzes proporcionam. Primeiro você percebe o toque mental de Rafael e sua consciência vibra. Saudações, filhos da terra. Meus irmãos e eu estamos contentes por você ter conseguido chegar a este lugar. Fomos encarregados pelo inefável de instruir sua espécie na longa jornada de volta ao divino. Agora você está aqui. Nossa tarefa comum pode efetivamente iniciar-se. Saiba que jamais nos apartaremos de você. Quando chamar, nós atenderemos. No entanto, se quiser, você poderá apartar-se de nós. Somos constantes, como aquele cuja luz proviemos. Nunca mudamos. Somos servos do Um. O que você vê agora é um simulacro de nossas verdadeiras formas, cuja luz ofuscaria os despreparados. Uma vez que somos, em nossa espécie, aqueles com que de começo irá trabalhar, assumiremos presenças mentais e formas mais familiares à sua mente. Aqui sejamos mais que mestres e discípulo, sejamos amigos, pois sua vida e a nossa são uma só em Deus. Enquanto fala, a coluna amarela, que é Rafael, assume as feições de Mercúrio, com as tradicionais sandálias aladas e o caduceu. Somente os grandes olhos oblíquos retêm os traços angélicos. A coluna púrpura de Saquiel envolve-se num manto violeta e torna-se uma figura majestosa de grande benevolência. Gabriel surge como um atleta grego vestindo um manto azul com fios prateados. Samael como um cavaleiro de capa vermelha e espada brilhante. Miguel tem um aspecto de um sacerdote trajado de ouro. Azariel ostenta vestes da cor do mar e um tridente na mão. Aniel aparece como uma linda mulher vestida de azul turquesa, com um diadema de rosas nos cabelos ruivos como cobre. Cassiel, coroado de acevite, enverga uma túnica verde escura com um manto de sibelina por cima. E finalmente Uriel fulge no manto irisado, bailando-lhe sobre a cabeça uma chama clara. Observando os anjos mestres sob essas formas, você se sente menos atemorizado, mas disposto
a aproximar-se deles, como desejam. Juntos, vocês compartilham momentos de comunhão íntima. Então Uriel acena para seus 8 irmãos. Você recua e eles reassumem o aspecto de altas colunas de luz coruscante. Formam um círculo em volta do altar e começam a volteá-lo cada vez mais rápido, até que não se distinguem mais entre si, formando um grande vórtice de luz colorida. Elevam-se para o alto, crescendo em luminosidade e poder, e se vão. O local onde se erguia o altar é agora o pórtico de cristal entre os mundos, com sua cortina azul adornada pela estrela solitária. Você diz adeus aos querubins que tripulam o barco, sabendo intuitivamente que vai encontrá-los de novo. Aproxima-se do portão de cristal, a cortina se afasta e você cruza os 2 mundos ouvindo novamente a voz de Rafael. Quando chamar, viremos. Você foi longe e fundo. Tome consciência do peso e do calor do seu corpo, do ar em seus pulmões, do gosto na sua boca. Repita o seu nome várias vezes para restabelecer a sua identidade. Assegure-se de ter voltado completamente ao seu nível de realidade. Beba e coma alguma coisa para finalizar. Registre tudo por escrito, logo que possível, sua visão jornada, pois assim como o sonho, sua intensidade e detalhes logo se esvaem.